Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre Diná, o preço do silêncio. O texto base é de Gênesis capítulos 33 e 34, que não parece uma história sagrada, parece um roteiro de crise moderna. A história de Diná é uma narrativa trágica que ensina lições profundas sobre falha familiar, as consequências da impulsividade e a importância da justiça proporcional. Jacó deveria ir para Betel conforme a ordem de Deus, porém comprou terras perto de Siquém. Ele armou tendas na fronteira do perigo. Muitas crises começam quando acampamos perto daquilo que deveríamos apenas cruzar ou passar reto. O flerte com a cultura do mundo fragiliza nossa família. E Diná, filha de Jacó e Lia, sai para visitar as mulheres de Siquém desacompanhada. Essa atitude demonstra quanto alguns tipos de ambiente podem resultar em vulnerabilidade e tragédias. O príncipe local, também chamado Siquém, a violenta. A história expõe como os abusos deixam marcas profundas, não apenas na vítima, mas em todo o núcleo familiar. Vamos refletir? Você sabia que muitos pregam que o príncipe Siquém foi apenas um estuprador oportunista? A Bíblia mostra um plano político e espiritual maligno de colonização cultural. O pai de Siquém propõe a Jacó: misturem-se conosco, deem-nos as suas filhas e casem-se com as nossas. Vocês poderão habitar conosco e a terra está à disposição de vocês. O segredo revelado é que Siquém viu que a família de Jacó era absurdamente próspera e abençoada. O plano do inimigo não era somente se casar com Diná pelo erro cometido. Eles queriam juntar a linhagem santa com a linhagem pagã, neutralizando o povo de Deus pelo casamento misto, isto é, o inimigo tenta manipular oferecendo parceria e sociedade. O que ninguém ensina é que Siquém foi exatamente o lugar onde Deus apareceu a Abraão pela primeira vez na terra prometida. Aqui nós estamos falando Siquém, que é uma região, e Siquém, que é o príncipe. A terra prometida é Siquém, onde Deus apareceu para Abraão pela primeira vez e onde Abraão ergueu o seu primeiro altar. Significa que o inimigo atacou a família de Jacó no mesmo lugar onde a promessa começou. O inimigo adora manchar com sangue e traumas o lugar onde Deus um dia deu a promessa. E o que a desobediência a Deus pode causar? Deus havia mandado Jacó voltar para Betel, mas Jacó achou Siquém comercialmente atraente e parou no meio do caminho. Jacó lidou com a situação de Diná com o silêncio prolongado. A ausência de um posicionamento firme e de diálogo aberto com seus filhos abriu espaço para que a justiça fosse feita pelas próprias mãos dos irmãos de Diná, gerando mais violência. Os irmãos de Diná, Simeão e Levi, como arma de vingança, enganaram o povo e promoveram um massacre na cidade.
eles convenceram os homens de Siquém a efetuarem a circuncisão em troca da mão de Diná em casamento. Explicaram que a circuncisão era um sinal de aliança com Deus. Dessa forma, eles profanaram o sagrado para derramar sangue. O episódio reforça que a ira e a vingança, mesmo sob a justificativa de honra, são desastrosas e condenáveis. 3 dias após a circuncisão, quando todos os homens de Siquém ainda sofriam de dores intensas, Simeão e Levi atacaram a cidade de surpresa. Eles mataram todos os homens à espada, incluindo Amor, que é o pai de Siquém, e Siquém, e saquearam a cidade, levando os bens, mulheres e crianças. Irmãos, Diná foi violentada por Siquém, silenciada pelo pai e usada como pretexto de guerra pelos irmãos. Em nenhum momento, ninguém perguntou o que ela sentia. Diná foi silenciada ou considerada apenas um pivô de guerra. A história nos ensina a ter empatia e a ouvir as perspectivas e os sentimentos daqueles que sofrem injustiça. A história de Diná em Siquém é o retrato exato de caos que as nossas aflições humanas podem produzir. Siquém representa o lugar onde todas as nossas dores se encontram. É o lugar da vítima que sofreu a violência e teve a sua voz silenciada pelo trauma. É o lugar do líder que se omitiu. Parou na metade do caminho e viu sua família pagar o preço. É o lugar dos irmãos que, cheios de mágoa e revolta, tentaram resolver a injustiça com as próprias mãos e geraram ainda mais destruição. Deus nos diz: o seu trauma não é o seu ponto final. A sua culpa não é a sua sentença. A sua revolta não é a sua saída. Chega de tentar resolver no chão de Siquém o que só se cura no altar de Betel. Se alguém ou uma situação te abalou, diga: não sou o que fizeram comigo. Sou quem Deus sabe o que sou. E isso ninguém pode roubar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.